Bom, gente, eu vou deixar uma letra aqui para vocês me ajudarem e irem acompanhando, porque agora tem paródia. Calma aí. Ai, ai, a vergonha, gente. A vergonha não existe. Ai, ai. Nossa, quanto tempo faz que eu criei essa música? Vamos ver se eu lembro, né? Ah, tá. Bom, gente, deixa eu ligar minha câmera, então. Ainda com a mesma fantasia, né, meninas? Então, a gente vai começar essa aula. Eu vou só terminar o islamismo aqui para vocês. E daí a gente começa Reinos Francos, ok? Só um minutinho, gente. Estão preparados, galera? Vocês estão preparados? Vocês nasceram preparados para isso? Alexandro, seja bem-vindo. Gente, então vamos lá. Espero que vocês gostem. Se vocês puderem me acompanhando aí, quem quiser ligar o microfone, é que fica meio zoado, né? Enfim. Essa paródia chama o islamismo, e eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês são da época, não sei, né, que vocês estão falando com uma tia velha aqui, daquela música glamurosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante. Vocês lembram dessa música, desse funk? Furacão 2000, não sei nem se 2000 vocês eram nascidos ainda. Gente, eu não vou falar só... Ó, a gente tá falando de paródia, tá? Pelo amor de Deus, se comunica, porque assim, eu já tô passando uma vergonha, assim, sabe? Já tô passando uma vergonha. Ai, desculpa, vocês estavam se comunicando, né? É que eu não tava descendo o chat aqui. Então, beleza, gente. Então é isso, bora lá. Deixa eu subir um pouquinho a música aqui. Tá. Que nervoso! Vamos lá. O islamismo surgiu lá no Oriente. Antes disso, era tudo diferente. Política fragmentada, paganismo e idolatria. Quando eu tomar um milkshake, eu vou lembrar da cantoria. O islamismo surgiu lá no Oriente. Antes disso, era tudo diferente. Política fragmentada, paganismo e idolatria. Quando eu tomar um milkshake, eu vou lembrar da cantoria. Deus é o Alá, o livro é o Corão, o profeta é Maomé e a fé no Islão. Vem jejuar, fazer peregrinação, ora 5 vezes para a nossa salvação. Ramadã é o jejum, a jihad é a expansão, a hajj é ir a Meca, é girar perseguição. São os pilares dessa religião. O monoteísmo vai unir essa nação. O islamismo surgiu lá no Oriente. Antes disso, era tudo diferente. Política fragmentada, paganismo e idolatria. Quando tomar um milkshake, eu vou lembrar da cantoria. Existe sunita, existe xiita. Eles foram na Europa para fazer uma visita. Lá, a peste negra matou mais de 1 milhão. Medicina deles salvou muito cristão. Se quiser falar de Islão, tem que ter muito cuidado. Falar que é homem-bomba, além de feio, é equivocado. É uma religião como uma outra qualquer. Precisamos refletir e respeitar a outra fé. O islamismo surgiu lá no Oriente. Antes disso, era tudo diferente. Política fragmentada, paganismo e idolatria. Quando toma milkshake, eu vou lembrar da cantoria. A louca, né? Meu Deus! Meu Deus, é muita coisa de sapatão. Fazer... E aí, gente, gostaram? Vai ter que ser feita uma figurinha! Arrasou!
obrigada! Olha que incrível. Vou fazer figurinha do quê? De A sua figurinha hoje. Você tá muito chique desse jeito na aula. Muito obrigada, querida. Pode fazer. Não sei se pode fazer, mas não sei se vai ficar boa a qualidade, né? Ah lá, ó o Aleph. Aleph, vocês perderam a paródia. Acabaram de perder a paródia, hein? Mas depois vocês dão uma assistida lá. E chegou no meio do show. Sim. Bom, gente, que bom que a gente então conversa tanque de guerra antidominante. Ai, eu adoro feminista. Ai, querido, depois dá para ver no YouTube esse comecinho, tá bom? Bom, gente, sejam bem-vindos. Tem um pouquinho mais de pessoas do que a outra aula. A gente falou, então, de Império Bizantino. Gente, eu tô aqui em Dubai. Né? Não sei se vocês conseguem ver. Emirados Árabes. Já tomei minha vacina. Já tô rica. Bom, a gente falou, então, de Império Bizantino. E a gente falou de islamismo na última aula, tá? Aconselho que vocês assistam. Quem não conseguiu acompanhar a aula das 11, assista, porque se tiver que cair no vestibular, vai cair alguns pontos levantados na aula, tá bom? De contexto geral e etc. Essa música vem para auxiliar vocês também. Vai que vocês estão lá na hora do vestibular, daí cai, islamismo, daí vocês lembram o islamismo, surgiu lá no Oriente. E daí é isso. Daí vocês desconcentram o candidato, daí vocês conseguem fazer uma pontuação melhor que ele, que vocês desconcentraram, né? Bom, gente, vamos lá então. Vou compartilhar a minha tela com vocês, porque agora a gente está entrando. Finalmente, galera, a gente está entrando em Idade Média. Eu estou muito orgulhosa, porque não chegou julho ainda, mas muito provável que até julho eu esteja falando de Idade Média, ou não. Mas chegamos em Idade Média, finalmente saímos de Roma, né? Todo mundo, os professores me zoam pela minha incapacidade de sair de Roma. Agora vocês vão ver o que é a incapacidade de sair de Idade Média, pior ainda, tá? É um período conhecido como medievo, tá? Idade Média, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, a gente vai trabalhar com isso. Hoje, a gente vai falar principalmente da Alta Idade Média. Porém, é normal que a gente, quando fala de Idade Média, fala, tá, vamos direto em feudalismo, vamos falar de senho feudal, vamos falar de feudo, vamos falar de sei lá o quê, né? De bobo da corte, não sei o quê, mas a gente tem que lembrar que tem alguns acontecimentos antes que influenciam diretamente nesse conhecimento que a gente tem de feudalismo, que é chamado aqui na história de reinos francos, né? Os reinos bárbaros. Então, falei para vocês ali da queda, do declínio do Império Romano, principalmente por causa das invasões bárbaras. Ai, Chica, mas é muito, né? Não entendo o que é isso. Então, a gente vai entender ou não, né? Porque é tudo muito complicado. Ó, bora lá. Gente, o slide, assim, tá muito porco. Eu não consegui terminar eles. Então, assim, eu vou dar um tapa neles, bater, assim, né? Para depois disponibilizar. Pelo menos esses, depois eu disponibilizo. O de islamismo bizantino eu vou disponibilizar logo, assim que acabar a aula, se eu não esquecer. Tá? Mas é mais para eu ir me orientando. Ó, vocês viram que tem um negócio aqui, um documento de paródias. Então, assim, quando acabar a Idade Média, também vem outra paródia. Então, assim, é só música daqui para frente, né? A professora não sabe dar aula, canta. Ó, bora lá. A gente, então, vai falar de... deixa eu coisar aqui. A gente está falando, então, a partir de 476 depois de Cristo, tá? Aqui a gente vê uma nítida divisão do que eu estava falando da aula passada para vocês, da aula das 11 horas, tá? Do Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, que fica aqui entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, tá? A continuidade dele durante o Império Romano, que tinha
durante a Idade Média, que estava acontecendo na Europa, tá? E esse Império Romano do Oriente, ele vai continuar até 1453, e é ele que vai marcar o final da Idade Média, né? Quando ele acaba a Idade Média. Isso, obviamente, de uma forma muito mais fácil para a gente identificar, né? Não que as coisas aconteceram de forma linear, tá? A gente falou sobre isso. Aqui, então, vocês podem ver uma distribuição aí desses reinos bárbaros que eu falo para vocês, né? O que a gente vai estudar principalmente é o reino dos francos, né? Os bárbaros, o Império Germânico, tá? Mas a gente sabe que não existiam só os francos como povos bárbaros. A gente tinha os anglo-saxões, os saxões, os visigodos, os godos, os vândalos, tá? Então, são muitos nomes, mas a gente vai focar principalmente no reino franco, tá? Aqui eu aproveitei e peguei, eu sempre recomendo para vocês esse site, História Online, esses vídeos do História Online. Para mim é o lugar mais completo, aquelas fazendo propaganda, né? É o lugar mais completo realmente de encontrar história para vestibular, assim. Então, por isso que eu acabei fazendo esses slides mais rápidos, para depois eu construir em cima, tá? Mas, basicamente, o Reino Franco, ele vai fazer parte da Alta Idade Média, então, do século V ao século XI, tá? Então, a gente está falando aí de um belo período. As origens, né, são as conquistas germânicas na queda do Império Romano do Ocidente, tudo que eu tinha falado para vocês, e, consequentemente, uma fusão desses elementos, né, dessa cultura dos romanos, né, essa cultura que vem desse Império Romano, com a cultura desses povos, desses bárbaros germânicos, tá? Uma das principais heranças culturais que a gente vai ver que a Idade Média carregou foi a fragmentação política. Lembra que eu falei para vocês, a partir do momento das invasões bárbaras no Império Romano, acontece um êxodo urbano, ou seja, as pessoas estão sendo mortas, saqueadas, os arquedutos, aqueles lugares onde, aquelas construções onde passavam água, estavam sendo contaminados, estavam sendo destruídos, então já não tinha comida, já não tinha água, já estava começando, já estava tudo sendo perdido e não sei o quê. Então, vamos sair aqui desses grandes centros e vamos para essas grandes terras na zona rural, né? Habitar a zona rural. E quem tinha latifúndios, terras nessas zonas rurais, eram aqueles generais que a gente estava falando, aqueles generais romanos que foram acumulando terras e, consequentemente, ia dando pedaços de terras para os seus soldados em troca de fidelidade, em troca de proteção, né? Então, essa estrutura, ela vai trazer uma fragmentação política. Agora, eu não tenho mais uma centralização de poder nas mãos de um imperador, de um rei. Não, porque cada latifúndio vai ter a sua forma de lidar, a sua forma de organizar aquela comunidade, tá? Então, existe uma ausência de noção de Estado, ok? Existe uma ausência de uma união política. Além disso, a agricultura, ela vai ser uma agricultura de subsistência, ou seja, eu planto o que eu como, o que eu preciso, etc. O comércio, Gica, mas na Idade Média não tinha moeda, na Idade Média não tinha comércio, não sei. Não, gente, calma, tinha. Calma, respira, tinha. Só que em níveis bem menores, tá? O lugar ali na Idade Média, eu vou mostrar um gráfico para vocês no final da aula, era mais uma relação de troca do que de fato comércio. Mas não significava que não tinha, ok? E a relação de comitatus, que eu sempre falo para vocês, que é essa relação de suzerania e vassalagem, tá? Essa relação, ela é uma relação assimétrica, portanto, vertical, né? Por que vertical e militar, né? E entre nobres? Porque é o seguinte, por mais que a gente esteja falando, nossa, essa imagem é muito ruim, né? Nossa, Gica, você fez um slide péssimo, fonte, Google Imagens, né? Enfim, a gente tem aí uma relação que aparentemente é horizontal no sentido da estrutura social mesmo, porque o suzerano, ele é um nobre.
Assim como um vassalo também é um nobre. Então, a gente está falando de uma mesma linha. Porém, o suzerano, ele tem terras, ele tem, né, mais riquezas, né? Então, ele pode ofertar ao vassalo essas terras para o vassalo fazer o que quiser delas, né? E ele dá ali terra, proteção, dinheiro, gado, né? E os vassalos, em troca, eles fornecem conselho e auxílio militar. Aqui eles colocaram conselho, tá? Mas auxílio militar. Então, se tiver guerra, tô lá para te defender, proteção, conte comigo, beleza? Mas ambos são nobres, não se esqueçam disso. Ao mesmo tempo que aqui a gente tem uma relação vertical quando a gente fala de senhor feudal para servo, tá? Senhor feudal para servo. O senhor feudal, então, ele dá a proteção, ele dá o manso, né, que são essas áreas latifundiárias com castelos, com casas, com campo para plantar, com campo de caça, tal. E os servos, eles têm as obrigações servis deles. Então, os servos não são escravos, eles são presos a terras, mas eles não são escravos. Pode sair a hora que quiser? Não, também, porque ele tem que pagar a dívida. Mas eles não são propriedade do senhor feudal. Ele está lá porque ele quer, ele foi procurar ajuda, foi procurar proteção, mas ele tem obrigações servis e ele tem que pagar aí os impostos. Aqui é importante a gente lembrar que, mesmo que a estrutura social seja nobre com nobre, ainda assim é uma estrutura... O desenho tá confuso, mas é uma estrutura vertical, porque é o suzerano que manda, é o suzerano que fornece, e o vassalo cumpre, tá? Então, continua sendo uma questão hierárquica, continua sendo quem manda é o suzerano, tá? Isso daqui é apenas para a estrutura social, porque senão aqui ninguém mandaria, ok? Às vezes, já vi cair no vestibular, não sei se foi no meu ano, a tia de 2014 que passou na Unesp, não sei se foi no meu ano, não sei quando foi, mas caiu uma questão, às vezes cai, falando sobre a Idade Média, e tem uma frase muito conhecida que é: o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo, né? E aqui eu encontrei parece um joguinho, né? Que explicita bem isso que eu estou falando para vocês. Então, a gente tem a figura do suzerano, tá? Que ele fornece proteção, auxílio, doação de feudo, ou seja, de grandes proporções de terra, tá? E ao mesmo tempo que o vassalo, quando ele recebe isso, ele deve fidelidade, serviço militar, conselho, tá? O suzerano, ele pode distribuir o tanto de terra que ele tiver e que ele quiser para esses vassalos. O que esses vassalos vão fazer com essas terras não vai ser problema do suzerano, porque a gente não está falando de uma unidade política, a gente também não está falando de uma unidade, de um monopólio da força, a gente não está falando de um monopólio militar, ou seja, quem deve proteção a esse suzerano são só esses vassalos. Agora, esses vassalos, eles podem repartir as terras deles e distribuir para outros vassalos, né? Então, o vassalo continua sendo vassalo do suzerano, esse nobre, continua sendo vassalo do suzerano, porém ele também se transforma num suzerano. A partir do momento que ele divide as terras dele, ele também se transforma num suzerano. Daí o que acontece? Ele vai atrás dessa relação de comitados, ele vai ter essa relação de suzerania e vassalagem, porque outros nobres vão vir pedir pedaços de terra, ou proteção, enfim, pedaços de terra, auxílio, proteção, e ele vai dar, desde que esses vassalos forneçam fidelidade e serviço militar a esse suzerano. Porém, vocês conseguem enxergar que não há relação, não tem como existir relação entre esses vassalos e esses vassalos? Alguém liga o microfone e fala assim, que não está confuso, ou se estiver confuso, vocês falem, tá bem? Gente, fala comigo, gente. Tá tudo bem até aqui? Eu não consigo ler o chat. Eu não entendi. Ah, não? Tá. Vamos lá. A gente tem uma estrutura de suzerano e vassalo. Vamos chamá-los de nobres, tá? O suzerano é aquele nobre que possui terras, que ele tem latifúndios, tá?
A gente pode falar aqui, só para exemplificar, ele seria a figura do senhor feudal, o senhor das terras, o senhor que tem feudos, tá? Que tem grandes propriedades. Só que ele tem muita propriedade, ele tem muitas terras. Daí o que ele faz? Bom, já que eu não vou usar todas essas terras, o que eu posso fazer? Eu posso fornecer partes dessa terra, eu posso repartir essa terra, esses pedaços de territórios, né, deixar em Minas territórios, e fornecer para algum outro nobre que seja militar, que tenha exército, que seja soldado, cavaleiro. O que esse nobre militar vai fazer? Ele vai receber esse pedaço de terra e, como ele recebeu esse auxílio, essa doação desse feudo, ele deve a esse senhor feudal, a esse suzerano, ele deve uma fidelidade. Olha, já que você está me dando um pedaço de terra, eu devo você fidelidade. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou te defender. Eu tenho o meu exército, eu venho e eu te protejo. Eu protejo você das guerras, eu faço serviço militar quando é preciso, treinamentos, eu dou conselhos, né, de táticas de guerra, te dou conselhos, tá? Então, fica isso, o senhor feudal, o suzerano, e o nobre, o cavaleiro, tá? Então, o suzerano, o senhor feudal a gente chama de suzerano, esse vassalo, esse nobre, que geralmente eram cavaleiros, né, tinham exércitos, ou, enfim, eles são chamados de vassalos. Porém, quando esse vassalo, esse nobre, esse cavaleiro recebeu esse pedaço de terra, ok, ele tem uma dívida com o suzerano, né? Essa fidelidade. Só que ele também pode pegar esse pedaço de terra e repartir. Repartir em pedaços menores e falar, olha, agora eu sou suzerano porque eu cuido desses pedaços da minha terra. E ele propõe essa relação de suzerania e vassalagem para um outro vassalo, ou seja, para um outro militar, para um outro nobre que queira. E daí, assim, você vai fragmentando essas terras, criando pequenos territórios, tá? Com essas relações de proteção, de auxílio e fidelidade de serviço militar. Então, esse vassalo que dividiu essas terras doadas pelo suzerano, ele também vai se transformar num suzerano. Ele também vai se transformar no senhor feudal das suas terras. E os vassalos que tiveram suas terras, eles devem proteção, fidelidade, serviço militar para o suzerano agora, só que ele também pode pegar esses pedaços de terra e dividir e se tornar suzerano e ter outros vassalos. Ou seja, gente, é a mitose da história, né? É mitose? Meiose? Alô, Guilherme, tá? Eu sou burra, então. Então, é essa relação. Eu posso ter as terras, posso receber as terras doadas de um suzerano, mas eu também posso dividir essas terras para me tornar um suzerano. E daí, quando eu falo o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo, é porque aqui, por exemplo, esses vassalos, meu Deus, parece abstrato, esses vassalos que estão aqui, nessa linha de baixo, eles devem fidelidade, serviço militar, a esse nobre, a esse suzerano que conseguiu um feudo desse suzerano. Então, é bem hierárquico. O que esses vassalos têm a ver com esse suzerano? Nada. Quem deve as coisas é quem recebe diretamente as terras. Tá? Eu não terceirizo. Eu não terceirizo essa relação. Não sei. Deixa eu pegar aqui, ó, o chat. Vamos lá. Eu sou suzerana, tá? Eu sou uma suzerana. Eu tenho minhas terras. O Vitor, ele é o meu vassalo. Ele vem e me pede terras. Beleza. Ah, Vitor, toma um pedaço de terra para você. O Vitor, ele deve fidelidade a mim. Ponto. O Vitor pega e fala assim, tá, eu devo fidelidade a Gica. Só que eu vou pegar essas terras e vou dividir e vou dar uma parte dessas terras para Meli. Cadê a Meli? A Meli tá aqui. Para Meli. O que a Meli vai fazer com essas terras não tem nada a ver comigo, Giovana. Tem a ver com o Vitor. Então, ela deve fidelidade apenas ao Vitor. Ela não deve fidelidade a mim. Ela é vassala
do meu vassalo. A Meli é vassala do Vitor, que é o meu vassalo. Então, eu não posso terceirizar. Então, ela não tem nada a ver comigo. Ela não me deve proteção, ela não me deve fidelidade, ela não me deve nada, porque eu dei as terras para o Vitor que se resolva. Entendeu? O Vitor, ó, sabe, quem pariu o Mateus, que... sei lá como que é essa bosta. Tá? Então, é isso. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Ou ainda tá difícil? É doado. São terras doadas, tá? São terras doadas. Ficou mais fácil? Sacou? Tranquilo? Show. Então, por isso que a gente fala, o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Belezinha? Claro, fica à vontade, Sabrina. Sim, Vitor, você se torna suzerano da Meli. Você se torna suzerano da Meli. Eu continuo sendo a sua suzerana. Mas a Meli, e você suzerano da Meli. Oxe, porque o quê? Calma, não entendi. Meli, o que você não entendeu? Não. Não, então, você é vassala sim do Vitor. Você é vassala, você deve proteção militar para ele. Agora, se você quiser ser uma suzerana, você pega esses pedaços de terra, divide e você vai falar assim, Levi, vem aqui ser meu vassalo. E daí você é suzerana do Levi. E daí o Levi deve proteção a você. Mas daí o Levi não deve nada nem para o Vitor, nem muito menos para mim. Entendeu? O vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Exato, é isso, assim. Deixa eu ver o que a Sabrina colocou aqui, calma aí. É real aquela história de que o termo ladrão surgiu nessa época? Essas fontes da minha cabeça... que tinha um evento anual onde vários comerciantes faziam uma feirona de escambo e nesse rolê surgiu o termo ladrão para indicar uns caras que faziam algumas coisas, mas eu não lembro o que. Olha, eu não sei se o termo ladrão surgiu nesse período, é que eu lembrei de nesse período. Porém, essa história de que os comerciantes se protegiam, iam fazer uma feira e não sei o quê, e precisavam se defender, né, contratar mercenários, murar esse lugar e etc., para se defender desses roubos, desses saques, é verdade. A gente vai ver na Baixa Idade Média que, spoiler para vocês, isso é a formação do que a gente vai chamar de burgos. E dentro dele, quem estiver dentro dele comercializando, não sei o quê, vão ser chamados de burgueses, ok? Então, assim, essa história é mais ou menos verdadeira, mas eu vou explicar melhor para a gente não pular tanta coisa na próxima aula, pode ser? Fechado. Então, o que mais? Isso pega alguém para te proteger, faz os pensamentos. Ok, gente, deu para entender, então? Podemos continuar a questão do suzerania e vassalagem? Show! Então, bora lá. Nossa, tudo bom? Vocês estão vendo? Então, né? Então, aqui é isso. Beleza? Eu vou explicar essa relação que eu queria que vocês entendessem. E tem uma coisa aqui... nessa questão de suzerania e vassalagem, como que as coisas eram dadas, como esses acordos eram feitos. Bom, você tinha, então, o vassalo indo pedir para o suzerano um pedaço de terra e ele fornecendo. Como que eram feitos esses contratos? Gente, a gente precisa lembrar que a gente está falando de uma história ainda muito oral, né? Uma história, uma relação muito oral, acordos orais, né? Então, a forma de selar esse compromisso do que sai da minha boca,
do meu compromisso que sai da minha boca e do seu compromisso que sai da sua boca, a gente sela com um beijo. E nessa imagem a gente vê o cara assim, passada que vocês estão se beijando, homens, onde já se viu homens se beijarem? Meu Deus, 2 homens se beijando, tá? Mas o beijo, a princípio, ele não era algo romântico para, né, ai meu Deus, eu te amo e vamos se beijar e não sei o que, não era nesse contexto, mas era assim de firmar, tá? De firmar acordos. Ó, tô dando a minha palavra, beija minha boca aqui, caramba, a gente tá se dando a palavra. Hoje a gente adora dar a palavra para todo mundo, né? Mas é isso, ok? Então, era normal, era costume homens se beijarem nesse sentido. E também, hoje a gente entende que o matrimônio, o casamento, quando o padre fala pode beijar a noiva, os noivos podem se beijar, tá, hoje a gente tem um texto muito romântico, né, a galera, né, romantiza tudo, mas a princípio porque o que sai da minha boca é verdade, o que sai da sua boca é verdade, então vamos selar esse compromisso com um beijo, tá, o beijo do casamento, tá bom? Ai, mãe, a Gica tá fazendo apologia à homossexualidade. Também, né? Dinastia Merovingia. Então, aqui a gente começa a falar desses reinos bárbaros. Até então, estamos falando dos reinos francos, tá? Das relações de comitados que os povos germânicos trouxeram. E daí agora a gente entra na dinastia Merovingia. Dinastia, o poder que é passado de família em família, tá? Que vai do século V ao século VIII, tá? Origem, conquista da Gália, feito por Meroveu. Gália é a região da França atualmente, tá? Conquistada por Meroveu, tá? Esse cara, esse bárbaro. Em 496, a gente tem Clovis, o neto do Meroveu, tá? Que ele vai se converter ao catolicismo. É importante a gente saber que o negócio eu estou vendo o horário aqui porque eu falo demais, que a gente tem os bárbaros sendo chamados de bárbaros, principalmente por não serem romanos, né, não participarem da cultura romana, não falarem latim e também por serem pagãos, ok? Esses povos que a gente está falando, eles não eram católicos, porque o Império Romano, que era católico, mas o Império Romano se desfez. Então, a gente tem povos pagãos que acreditam em outras religiões, tá? Com outras culturas. Então, esse Clovis, dessa dinastia merovingia, ele vai se converter ao catolicismo, porque, por mais que tenha acabado o Império Romano, os padres, os papas, os bispos, a galera que acreditava no cristianismo não morreu, gente, elas só estão vivendo em lugares diferentes, mas a religião continua também, continua entre quem acredita. Ponto. Mas entre os povos bárbaros, não. Ele é convertido ao catolicismo, tá? A partir do momento dessa conversão, acontece uma aliança. Olha que poderoso isso. Os reinos francos juntos com a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, quem estava, de alguma certa forma, tentando fazer um domínio ali, não com uma centralização política, mas dominando muitas partes ali da Europa, e a Igreja Católica que sempre teve o monopólio aí religioso, o monopólio da educação, etc., desde o Império Romano, né, no final do Império Romano. Então, você tem aí o interesse dos reinos francos, desses povos bárbaros, de legitimar via religião católica o seu poder naquela região da Gália, tá, nesse território, e ao mesmo tempo que a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá, se aparecer alguma coisa assim, nossa gente, eu tô suando, alguma coisa assim no vestibular, tá, ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. E o objetivo da Igreja Católica, ao fazer essa aliança, era também obter proteção dos povos bárbaros, né? E ter influência política nas terras. Então, olha que legal, era uma faca de 2 legumes, né? Ambos iam sair satisfeitos, iam sair com benefícios dessa aliança. A legitimidade, né? O poder, a legitimidade através da religião e a proteção através dos povos bárbaros. Olha que legal, tá? Características da dinastia merovingia. A política fragmentada, ela continua com essa relação de suzerania e vassalagem, essa divisão dos reinos continua, tá?
vai surgir uma figura muito importante aqui, que a gente vai chamar de majordomos. Atualmente, né, isso vem, né, do mordomos, né, quer dizer, isso dá origem ao mordomo. Hoje, mordomo, o que é? Né, ele serve as pessoas, a casa, mas não é nessa relação que a gente está falando de majordomos, de mordomo, tá? O mordomo aqui, ele era um nobre com imensos poderes, ok? E ele acabava por administrar aquela realeza, ele acabava por administrar aquele feudo, aquele reino e etc. Tanto que os reis merovingios, os reis, né, os senhores feudais dessa dinastia, eles começam a ser chamados de reis indolentes, tá? Os reis indolentes. Indolentes é por quê? Porque, descaso, não faz direito o seu papel, não exerciam de fato o poder de um rei, tá? Quem fazia esse papel de fato, quem administrava, era esse mordomo, esse majordomos. E olha que doido, a gente começa a ter a organização política do reino em condados. Eu começo a ter o reino dividido em condados, ducados, marcas, tá? Quem é responsável pelos condados? Os condes. Quem é responsável pelos ducados? Os duques. Quem é responsável pelas marcas? Os marqueses. Tá? E os barões? Da pisadinha. Eu queria muito usar essa piada. Desculpa. Depois eu mando um site para vocês falando especificamente o que eram os condados, os ducados, as marcas. Mas, basicamente, os condados, eles eram territórios menores, terras menores, né? Que servia para produção agrícola, tá? Os ducados, eles eram para realmente trazer riqueza ao reino e proteção, então eram territórios maiores, e as marcas eram que determinavam o final de um território para o outro, eram as fronteiras, as marcas, ok? Que servia ali, eram territórios não muito explorados, servia para proteção também, tá? Então, a gente tem aí, a partir do século VII, um fortalecimento dessa figura, desse majordomos, ok? Desse mordomo, e que vem da casa, da família, né, de Eristal. Então, a gente tem aí algumas reformas de Pepino de Eristal, um cara chamado Pepino, inclusive eu tinha um Pepino, eu ia trazer, o Pepino de Eristal, ele começa a fazer algumas reformas, dentre elas, tornar esse papel que era dele, né, e dos que viriam depois, como vitalício. Então, majordomos passou a ser um cargo vitalício e hereditário. Olha o perigo que está acontecendo. Uma figura que surge com poder administrativo, mas que não é rei, que não é senhor feudal, que não é. Porém, o Pepino de Eristal vem e coloca essa figura como hereditária e vitalícia. Ou seja, cada vez mais esse poder ele vai ficar dado, ele vai permanecer, ele vai ser hereditário, ou seja, vai passar de pai para filho, tá? E cada vez mais a tendência é que ele centralize mais o poder, mais do que o rei, tá? Carlos Martel, que ele, filho de Pepino de Eristal, ele, um majordomos também, um mordomos, porque passou do cargo do pai, ele vence uma batalha em Poitiers. Essa batalha é contra os árabes. Lembra que eu falei para vocês do islamismo? Eu falei para vocês que os árabes estavam tentando adentrar a Europa, já tinham conseguido entrar em Portugal e Espanha, atual Portugal e Espanha, mas Península Ibérica, tá? Conseguiram entrar ali, eles estavam tentando entrar mais, ir para a Gália, né, região da França, Alemanha, já vou mostrar aqui para vocês, cadê? Não tá aqui. E o Carlos Martel, ele conseguiu impedir nessa batalha, ele conseguiu, gente, eu vou colocar para não ficar, aqui, ó, Poitiers, tá? Aqui, as possessões árabes, tudo que tá em verde são as possessões árabes, então eles já estavam subindo, já estavam dominando, tá? Isso que está em rosa são os reinos francos, tá? Então, eles estavam tentando, o Carlos Martel foi lá e impediu, ele conseguiu batalhar, fazer a guerra, ele ganhou, tá? Os francos ganharam. Então, conseguiram expulsar os árabes dessa parte. E isso foi muito, muito importante,
ok? Porque isso dá um poder maior ainda para Carlos Martel. Um majordomos, um mordomo, e não para o rei, ok? E depois da morte de Carlos Martel, vem o filho dele, o Pepino o Breve. Pepino o Breve, ele é rápido, né? E ele, com esses poderes dos majordomos e a influência política dele, ele depõe o último rei merovingio, que era o Childerico III, tá? E coloca um fim na dinastia merovingia, e a partir de então, desse fim dessa dinastia merovingia, a gente tem o início da dinastia carolíngia. Carolíngia de Carlos, né? Carlos em latim é Carolus, carolíngia, ok? Carlos Martel, e a gente vai ver que vem um cara chamado Carlos Magno, neto de Carlos Martel, tá? Então, só pra gente, eu sei que essa aula é uma das mais chatas para mim, assim, mas eu acho que é importante a gente saber algumas coisas, e se vocês não estiverem entendendo, por favor, me falem. Aqui eu tentei pegar esse slide de resumo, só para as coisas não ficarem tão abstratas. Então, a gente tem a dinastia merovingia, aí, a partir do século V, tá? A conversão de Clovis ao cristianismo, tá? A expansão desse reino franco, como a gente viu aqui, a expansão, tá, do Reino Franco, pegando essa maior parte rosa, então eles estão indo e tentando conquistar mais territórios, tá? E a distribuição de terras ao clero e as aristocracias de guerreiros, que daí volta nessa questão aqui de suzerania e vassalagem. Essa dinastia merovingia começa a distribuir essas terras para os seus vassalos, e daí começa essa relação entre suzerania e vassalagem, tá? Ao mesmo tempo que, quando acaba a dinastia merovingia, inicia a dinastia carolíngia, a partir do século VIII, tá? Com Carlos Martel, que a gente acabou de falar, tá? Que combate ali na Batalha de Poitiers. Vem o Pepino Breve, o seu filho, e daí agora a gente chega em Carlos Magno, uma figura muito importante para essa dinastia carolíngia, ok? Aqui é o batizado de Clovis, que engraçadinho. Batizado de Clovis, se convertendo ao cristianismo, tá? Aqui é um mapa só para vocês terem noção dessa distribuição desses reinos bárbaros, tá? Os francos aqui já estão chegando, alcançando a Gália, região aqui da França, tá? Pega a região germânica ali, Alemanha e etc, tá? Mas ao mesmo tempo existem outros povos bárbaros aí tentando conquistar também. Tá? Enquanto isso, o Império do Romano do Oriente continua firme e forte. Tá? Vou ver aqui o chat. Como que estamos? Vocês estão entendendo? Conseguiram entender? Isso, sim, os vikings também eram povos bárbaros, né? Então, a cultura viking, né? Quando eu falo para vocês, politeísmo, outra religião, os vikings, né? O que é o vikings e tal. Então, tem muita diferença mesmo. Fui fechar um contrato e me apaixonei. É sobre isso, sabe, gente? E aí, estamos bem até aqui? Eu sei que é meio chatinho, né? Algumas coisas são meio chatinho, mas vocês estão conseguindo entender de verdade mesmo. Senão eu volto. Pelo amor de Deus. Brincadeira, eu volto. Tá tranquilo? Então, beleza. A dinastia merovingia, ela acaba sendo um pouco curta, né? Curta no sentido de não tem grandes emoções acontecendo ali e nem grandes nomes. O grande nome vem agora, né? Não que não sejam importantes, mas o grande nome, assim, se cai, o vestibular e tal, é sobre o Carlos Magno, tá? Então a gente vai continuar aqui. Dinastia carolíngia, então, ela vai durar, ela vai ser mais curta do que a merovingia, porém, a gente vai ver alguns acontecimentos importantes, tá? Como, por exemplo, o aumento da legitimidade do poder real, ou seja, aquele majordomos que depois o último rei da dinastia merovingia, né, o Childerico III, aquele majordomos, ele vai implementar a dinastia carolíngia, né, e a partir de agora, essa dinastia vai ser a mais importante e vai fortalecer o seu poder real, né? Então, a gente está voltando a uma figura de um rei, de um imperador, tá? A gente tem uma nobreza que apoia essa dinastia, tá?
essa dinastia carolíngia em troca de expansões territoriais, porque a nobreza não é boba, né? Quanto mais expansão, quanto mais terra a nobreza vai ter, porque ela pode ser vassala. E se ela for vassala, ela também pode ser suzerana. Olha a questão do poder aí, por isso que há um apoio, ok? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela também apoia essa dinastia carolíngia em troca de terras, tá? Por quê? As terras, se ela tiver terra, ela vai ter maior poder, concentração de poder. Vocês vão ver que a maior instituição da Idade Média é a Igreja Católica. Ela que vai ter mais terras do que todo mundo, ok? Então, do benefício em suas terras, né? Ela troca benefício por terra, tá? Em 756, Pepino Breve, ele vai conquistar a Itália. Olha que doido. Saíram ali da região germânica, conquistaram a Gália, região da França, né? Impediram os árabes de entrar, e agora eles estão descendo um pouco ali para a Península Itálica. Eles estão descendo ali para conquistar o que era o Império Romano do Ocidente, mas foi invadido e saqueado por bárbaros, e são outros povos que moram ali agora. Olha que doido, tá? Eles estão descendo. E eles vão conceder essas terras conquistadas na Itália para a Igreja Católica. É aí que surge também os estados pontífices, tá? Vaticano, não sei o quê, são os estados de direito da Igreja Católica, ok? A gente já vê um mapa. E, após a morte do Pepino o Breve, ele, quem vai governar é o seu filho, o Carlos Magno, neto de Carlos Martel, tá? O Carlos Magno, então, ele vai ser responsável por expandir o território, tá? Aumentar o número de condados e criar os ducados e as marcas, que eu já falei para vocês, tá? Ele vai criar leis que são chamadas de capitulares, tá? Leis para tentar, de alguma forma, fiscalizar aquelas terras que ele doou, para tentar fiscalizar aquelas terras que eram dele, tá? E quem vai fiscalizar, quem vai ser esse fiscal, é o Missi Dominici, tá? Missi Dominici. A louca, né? Falando em qualquer língua aqui. Falar em árabe. A gente tem esses Missi Dominici tendo um papel de fiscalizadores, mas assim, né, gente? A gente precisa lembrar, fiscalizar não é punir. Porra, tá existindo fiscalização contra a aglomeração da Covid. Tá existindo, de fato, alguma punição, alguma penalidade? Em pouquíssimos casos, ok? Então, fiscalizar não é punir, não é, de fato, você conseguir controlar. Eu fiscalizo, mas até alguma coisa acontecer, ok? Mas beleza, tem essa tentativa, né? Tem essa tentativa. Vocês estão vendo que o Carlos Magno, ele tá fazendo uma... Ele tá trazendo elementos para que haja uma centralização, tá? Uma unificação, né? Você começa a ver, ele está conquistando ali, está conquistando aqui, ele está colocando leis e tal, para todo mundo obedecer, ele está colocando fiscalizadores. Então, é uma tentativa de não deixar tão fragmentado, e sim de controlar, ok? Detalhe. Renascimento carolíngio, retomada da cultura greco-romana pelo Reino Franco, a partir das ações da Igreja Católica, tá? Então, essa cultura greco-romana, até então esquecida, deixada de lado, proibida pela Igreja Católica, vai ficar nas mãos da própria Igreja Católica. Essas obras da greco-romanas, né, todo esse conteúdo que foi deixado pelo passado, vai começar a ficar concentrado nos monastérios, vai começar a ficar concentrado nas bibliotecas das igrejas católicas. E, ao mesmo tempo que a igreja detém esses elementos, ela também restringe, né? Porque a gente sabe que na Idade Média foi um período em que houve pouquíssima divulgação desses conhecimentos, que houve restrição, né? É errado a gente chamar de Idade das Trevas, porque a Idade das Trevas pressupõe que não houve produção cultural, que não houve desenvolvimento. E não, calma, gente, teve, tá? Não foi com os elementos do passado da cultura greco-romana ainda, mas vai existir o Renascimento que vai retomar
o Renascimento final, tá? Não o Renascimento de agora, o Renascimento final da Idade Média, que vai retomar essa cultura, que vai pegar da igreja, tá? Mas até então aqui a igreja, ela tá tendo um monopólio da educação também, vocês entendem? Ela tá tendo um monopólio da cultura, ela que decide o que ela vai deixar e dar acesso, beleza? Em 800 a gente tem o início do novo Império Romano do Ocidente, então aí Carlos Magno consegue, né, tem uma tentativa aí, na verdade, de retomada do Império Romano, por isso que é um novo Império Romano do Ocidente, e ele é coroado imperador pelo Papa Leão III. Aqui a gente tem, só voltando um pouquinho, a gente tem o Carlos Magno sendo coroado rei do Sacro Império Romano Germânico, que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Só que ele foi coroado por um papa, né, por uma representação da igreja. E é importante a gente pensar, né, nessa figura desse papa que batiza, esse papa que coroa alguém como imperador. Porque se eu estou coroando alguém como imperador, é porque a minha força, ela é maior do que a do imperador. Então, você tem aí o Carlos Magno, sim, como uma figura importantíssima, política, administrativa, mas ainda abaixo, sub a igreja, tá? Subserviente, ok? Então, a igreja cada vez mais aumentando o seu domínio sobre as coisas, tá? Aqui eu mostrei para vocês, aqui é uma representação da coroação de Carlos Magno, a gente tem uma coisa chamada genuflexão, né, que é o ato de você se ajoelhar para ser coroado, para ser batizado, para ser, seja lá o que for, tá? Aqui a gente tem uma imagem bem interessante, a gente tem um tiozinho olhando aqui para a gente, tipo, apontando e olhando, mas você tem aí a representação do Papa coroando o Carlos Magno, e eu gosto muito de comparar essa imagem, eu não quero avançar em nenhum conteúdo aqui, mas eu gosto muito de comparar essa imagem com a imagem do Napoleão Bonaparte, ou seja, a Idade Moderna, fim da Idade Moderna, sendo, depois da Idade Moderna, a Idade Contemporânea já, sendo coroado, né? Na verdade, o Napoleão, ele não ajoelha, e ele que coloca a coroa na cabeça dele, ou seja, eu não sou submisso mais a nenhuma igreja, tá? Que mais? Depois eu mostro essa imagem para vocês, a gente vai comparar quando a gente chegar em Napoleão Bonaparte pós-Revolução Francesa. Vai demorar um pouco, mas a gente vai, tá? Então, aqui, a gente tem esse acontecimento em 800, só que a partir de 814, com a morte do Carlos Magno, a gente começa a ter um declínio do Império Carolíngio, tá? A gente começa a ver, então, a gente entrando aí começo de uma baixa Idade Média, né? Quem governa é Luís, o piedoso por quê? Porque ele tem piedade das pessoas, ele tem piedade da Igreja Católica, ele se submete à Igreja Católica, então, cada vez mais a Igreja Católica está acima dos poderes desses imperadores, desses reis, tá? A Igreja Católica exerce forte influência sobre o monarca, sobre o rei, sobre o Luís Piedoso, tá? E começa a existir conflitos internos, né? Entre os filhos do Luís Piedoso, porque essas terras elas começam a ser hereditárias, né? Ela começa a passar de pai para filho também. Então, os filhos começam, quando o Luís Piedoso morre, eles começam a ter uma disputa pelo domínio, pelo controle desses territórios, tá? O Luís, ele tem 3 filhos, o Carlos o Calvo, o Lotário e o Luís o Germânico, tá? E vai acontecer aí um conflito, eu já mostro o mapa, e a gente, além dos conflitos internos, então essa coisa de família, disputa por território, a gente tem também os conflitos externos, né, que são as invasões, os vikings, os magiares, os sarracenos, ó o funk onde ele vai, né, o funk ele pega tudo, ele abrange tudo, os sarracenos, ok? E daí a gente tem aí a morte de Lotário, um dos filhos do Luís, cadê? Aqui foi a divisão, tá? A parte ocidental da França ficou, depois da morte do
do Luís o Piedoso ficou para o Carlos o Calvo, a parte oriental aqui ficou para Luís o Germânico, ok? E essa parte do meio, ela ficou para o Lotário. Só que como ele morreu, os dois herdeiros começaram a disputar esses territórios, ok? Aqui a gente tem estados da igreja, né? Dominação aí da igreja. Aqui, então, só voltando, a gente tem o apoio da Igreja Católica, né? Com o apoio da Igreja Católica, os feudos passam a ser hereditários, esvaziando o poder real sobre a nobreza, porém, né, é muito, muito doido pensar que a Igreja Católica, ela apoiou esse direito hereditário, né, ou seja, passar a terra de pai para filho, ela apoiou porque para ela é muito importante, porque se você vai deixando os direitos, só que você vai esvaziando o poder, né? Você vai descentralizando o poder das mãos das pessoas. Porque daí vai repartindo, filho do filho, daí eu tenho 50 filhos, MC Catra, e não sei o quê, e daí vai repartindo. Nunca uma pessoa vai ter tanta concentração de terras como a Igreja Católica. Isso daqui chama Tratado de Verdun, tá? Que a Igreja Católica ajudou aí a fazer. Então, você esvazia o poder real sobre esses territórios, só que você concentra a maior quantidade de terra, ou seja, você concentra o poder nas suas mãos. Foi o que a Igreja Católica fez. Tá? Ela não sofreu nenhuma divisão de terras, por quê? Daí, novamente, por que padre não casa porque é pecado? Não, porque existiu o Concílio de Trento, e daí você tem aí a Igreja Católica lutando e defendendo o celibato, ou seja, o padre casa com a igreja, o padre casa com Deus, tá? Para evitar que se tenha herdeiros e que tenha que dividir essas terras aos seus herdeiros e a igreja perder essas terras. O padre não é que o padre não casa porque é pecado, porque não sei o quê, não, é porque isso foi combinado, isso foi conversado, isso foi um tratado, ok? E a igreja, então, se transforma numa das maiores proprietárias. Nossa, dica, não sei o quê. Gente, isso é real, tá? Essa coisa do celibato. O celibato, ele é acordado, tá? Nada mais, nada menos. Nossa, eu tô linda com a orelha aqui. Aqui, então, a gente tem um mapazinho falando do Império Carolíngio, né, de 768, até onde ele foi, né, o reino dos francos, né, Tratado de Verdun, falei para vocês, né, onde que ficavam as terras do Lotário? Passando aqui Verdun, ok? Ó, bem no meio. Por isso o Tratado de Verdun, que vai ser onde vai ter uma divisão das terras entre o Luís o Calvo e o Germânico. Tá? Conquistas de Carlos Magno até 814, isso daqui que está em roxinho, essas marcas que eu falei para vocês, os marqueses, tá? Então ele foi anexando. Território dos vassalos, aqui essas terras boêmios, morávios, croatas, ok? E os estados da igreja em laranja, tá? E o que está tracejado são os limites do Império do Carlos Magno, tá? Olha, é um grandíssimo império, né? Sul ali da Península Ibérica, chegando aqui, nossa, quase onde é a Rússia hoje, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver o que mais. Os territórios da igreja aqui, né? Aqui é uma maior distribuição, o que estava acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto o Império Franco estava fazendo isso, os islâmicos estavam chegando, o Império Romano do Oriente estava acontecendo, e a igreja tendo mais propriedades, ok? Gente, deixa eu voltar aqui com vocês, vamos ver como está. Qual era a desculpa para a mulher não virar imperatriz? Ser mulher. Essa era a desculpa. Essa era a desculpa. Produção cultural. Eu posso tentar trazer na próxima aula um melhor conteúdo sobre isso, tipo, o papel das mulheres na Idade Média, né, porque isso ainda é mais restrito, né, mas o papel da mulher aí, a gente sempre se pergunta também, essas histórias que foram ocultadas, não que não estivessem, não, mas porque foram impedidas ou não chegou até a gente de forma proposital, né.
que parece que a mulher só começa a ter papel no século XX, né? Século XX, meio do século XX, só parece que daí existe mulher, né? Mas não. Tá? Gente, como estamos até aqui? Como vocês estão? Como que foi receber essas informações do Império Carolíngio? Tá tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Tá tranquilo? Então é isso, assim, isso caracteriza principalmente a Idade Média, né? A alta Idade Média, então é bom a gente sempre lembrar que isso está acontecendo concomitantemente às outras coisas, tá? Não é uma coisa acontece para depois acontecer outra. Enquanto está acontecendo as dinastias carolíngias ali naquela região específica da Gália, ao mesmo tempo está existindo essa relação de suzerania e vassalagem nos outros lugares, tá? Então, não pensem as coisas separadamente, pensem a história como um conjunto, tá? Então, para a gente finalizar, eu vou abrir um documento aqui meu, mas eu não vou compartilhar, é mais para a gente... não, vou compartilhar assim, sua burra! Calma, eu preciso mostrar esse gráfico que eu queria. Nossa, gente, eu terminei 3 aulas, eu consegui terminar 3 aulas, tudo bem que não estava nem no cronograma essas aulas, mas tudo bem. Ó, estão vendo aí, né? Então, eu quero trazer, então, uma análise com vocês. Mas que caralho! Ó, quero trazer uma análise com vocês sobre a Alta Idade Média, que a gente está falando até agora, até para a gente ter uma base na Baixa Idade Média, quando a gente for finalizar ela na próxima, para entender as diferenças, né? Aqui a gente tem um gráfico que ele mostra nitidamente aquilo lá que eu falei para vocês, aqui embaixo, então, só para a gente se localizar. Os séculos, ok? Do século V ao século XV, então a gente tem 10 séculos de Idade Média. A gente tem 1000 anos de Idade Média, tá? 5 pega aí a parte da Idade Média, a Alta Idade Média, e os outros 5 da Baixa Idade Média. Então, no começo, a gente tem uma relação de comércio que está começando a entrar em declínio, tá? Como eu falei para vocês, e o início do feudalismo, da feudalização, das trocas comerciais em seu aclive, em seu apogeu, ok? Então, durante o século V ao século X, a gente tem a formação desse sistema econômico chamado feudalismo, a gente tem uma decadência do comércio, a gente tem a ruralização econômica, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, que está sendo feito na área rural, né? Porque houve um êxodo urbano, houve uma queda nessa questão de centros urbanos. Os centros urbanos eles já não eram tão frequentados, né? Não era lugar seguro, porque tinha muito bárbaro invadindo, tinha muito bárbaro que poderia te matar ali, entendeu? Por isso que a gente tem essa relação dos servos pedindo proteção, né, para trabalhar nos campos serviços, nos mansos, porque se ele ficasse fora desse manso, dessa construção, ele poderia ser morto a qualquer momento. Então, pelo menos ali dentro, ele tinha que pagar com a alma, mas ele não pagava com a vida se ele estivesse fora, tá? É que nem o cursinho aprimorando, né? Você paga com a alma, estou aqui até hoje. Fortalecimento do poder local, exercido pelos senhores feudais. Lembre-se, poder local. Então, só diz respeito àquela localidade, aquilo que ele governa. A ascensão da igreja e da cultura teocêntrica, a gente vai ver bastante na próxima aula, essa questão do teocentrismo, o monopólio educacional da igreja católica, ela dominando tudo, e uma sociedade completamente religiosa, tá, com muitos dogmas, com perseguições, inquisições, queimar na fogueira, tá? Isso realmente existiu. E a Europa, num contexto geral, sendo invadida pelos povos bárbaros, né? Pelos árabes, os vikings e todos que a gente... E quando a gente tem aí o meio, século X, mais ou menos, quando já está encerrando, está entrando em declínio, o próprio Império Carolíngio, né, em suas conquistas e ascensão da Igreja Católica, a gente começa a ver aí do século X ao século XV o renascimento comercial e urbano acontecendo, a decadência do feudalismo, tanto é que o feudalismo está entrando em decadência, esse sistema econômico no século XV, ele vai ser substituído pelo
capitalismo, ok? Ao mesmo tempo que o comércio ele começa a voltar, né? Decadência do poder local e fortalecimento do poder nacional representado pelo rei, efervescência cultural urbana e a Europa invasora, conquistadora com as cruzadas e outras investidas. A gente vai ver, fiquem tranquilos, a gente vai ver isso na próxima aula. Destaco aqui também uma coisa que eu ia falar para vocês. Tomem cuidado com as referências que vocês têm de Idade Média, tomem cuidado com a referência de filmes que vocês têm de Idade Média, quando mostram um rei soberano, um rei com poder em tudo, um rei com isso, aquilo, ele é muito foda, é o rei que manda, tal, tá. A gente já viu, a gente já entendeu que existe essa característica dos senhores feudais, que eu sou senhora feudal do Vitor, e ele é senhor feudal da Meli, mas a Meli não é minha vassala, a gente já viu isso, tá? Então, não existe uma centralização política ainda. A gente tem uma tentativa do Império Carolíngio de unificação, de império, né, de dominação ali, mas efetivamente não existe a figura do imperador, como foi o Império Romano, do Ocidente antes de 476, antes da queda. Não existe essa figura que é o cara que manda tudo e não sei o que lá. Vocês viram, né? Vocês viram, tem tantos bárbaros ali, povos bárbaros, ao mesmo tempo que não é uma figura também do rei absolutista, que vem depois da Idade Média, que vem na Idade Moderna, Luís XVI, o Luís XIV, o Rei Sol, né? O rei absolutista, que ele é a igreja, que ele é o administrativo, econômico, né? Também não é essa figura. Então, não confundam esse rei da Idade Média. Esse rei não é o rei que a gente vê nos filmes, tá? Existe uma falha aí hollywoodiana nas coisas, tá? Então, cadê aqui? Só para eu terminar de pensar. Não, eu acho que eu não vou passar isso para vocês, porque eu acho que é muita coisa. Oi, vamos lá, calma aí. Porque esse daqui eu quero fazer slide bonitinho mesmo. O que mais? Eu sempre inverti o absoluto para o da Idade Média. É importante que a gente não faça isso. Deixa eu pegar um slide aqui para compartilhar com vocês. Eu ia começar a dar mais características da Idade Média, assim, da Alta Idade Média, falar mais coisas da igreja, mas eu não sei, eu acho que vai ficar muito conteúdo. Vocês não acham? Falem comigo, o que vocês acham? Talvez agora. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Olha aqui. Que eu mostrei para vocês na outra aula, né? Por isso que eu acho importante vocês se localizarem, vocês saberem onde vocês estão no vestibular, porque pode cair alguma questão, alguma pergunta que vocês de fato falam, meu Deus, do que ele está falando, eu não sei me localizar. Se vocês conseguirem decorar esses marcos, né, o que divide uma idade para outra, um período para outro, seria interessante, porque pelo menos dentro desse período você vai entender mais ou menos. Se uma questão está falando sobre 1610, por exemplo, Europa em 1610, com essa noção aqui, com essa divisão na cabeça de vocês vão saber que 1610 não é mais Idade Média. Não é mais Idade Média, é a Idade Moderna. Idade Moderna que está acontecendo nos descobrimentos, Idade Moderna da Reforma Protestante de Martinho Lutero, que a gente vai chegar, Idade Moderna do Iluminismo, da Revolução Industrial, da independência dos Estados Unidos. Então, assim, né, a gente vai saber que a gente está falando dentro desse contexto. Né? Ao mesmo tempo que se cair uma questão de 850, a gente vai saber que está falando sobre a Idade Média, independente da onde, né? Independente se seja sobre os islãs, o Império Bizantino, os povos bárbaros, é 800, é a Idade Média ainda, né? Isso pode te ajudar, pelo menos, a eliminar
alguma alternativa ali, pode fazer com que você não caia na pegadinha, tá? Então, por isso que eu acho importante vocês saberem disso. Claro que a gente vai chegar ao final do nosso curso entendendo, espero, entendendo melhor aqui até a idade contemporânea. Não é só isso que acontece aqui na Idade Moderna, a gente viu que não se limita também a isso na Idade Média, né? E quando eu falo para vocês também do Império Romano, do Ocidente, a queda do Império Romano do Ocidente em Roma, em 476, é importante porque a gente sabe que isso marca o início de uma nova era, a Idade Média. E a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, ele marca o fim de uma era, o fim da Idade Média. Por quê? A tomada de Constantinopla ali, a tomada dos turco-otomanos, o fim do Império Romano do Oriente, bizantino. Tá? Então, é legal se vocês puderem, se vocês tiverem um tempo aí para estudar, para pelo menos memorizar essas datas, 476, 1453, 1789, pelo menos para mim, quando eu era vestibulanja, nossa, fez todo sentido, e mesmo perguntas que eu não sabia, eu consegui me localizar, e até em questões dissertativas ali, uma questão mais geral, dá uma data, apresente características desse acontecimento. Eu não sei o acontecimento, mas eu sei aonde ele está localizado, eu sei que é a Idade Média, então eu posso chutar ali algumas características da Idade Média. Tirar ponto de mim, eles não vão. Ok? Gente, é isso, eu não vou iniciar outro assunto com vocês, eu acho que já foi bastante coisa. Eu ia falar mais da Igreja Católica, mas a gente deixa para falar exclusivamente da Igreja Católica na outra aula. E aí, dúvidas? Vamos conversar? A gente tem uns minutinhos aí para conversar. Ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Às vezes até da aula anterior, né? A gente falou tanto de islamismo, a gente falou tanto de preconceito, né? Como é fácil chegar aí e falar que é tudo homem-bomba, terrorista, tal. Então, é sempre necessário a gente ter um olhar muito cuidadoso com as coisas históricas e sempre sempre tentar entender quem está tentando contar o seu lado da história e de qual lado essa pessoa é, né? Que a gente falou dos Estados Unidos, né? Uma visão estadunidense das coisas também não é uma visão certa, não significa que seja uma visão certa. O Brasil sabe disso, né? É bastante coisa para processar mesmo. Que mais? Mais alguma coisa? Bom, gente, na próxima aula, então, a gente tem música também para encerrar a Idade Média, que vai ser um período que a gente vai falar das tartarugas ninjas, né? O renascimento cultural, as tartarugas ninjas, Leonardo, Rafael, Donatello, Michelangelo, né? E é isso. Então, eu vou liberar vocês uns minutinhos antes. E, finalmente, né? Nunca liberei vocês antes, sempre peguei tempo de vocês. Hoje, vocês estão tendo a redenção. Gente, revolução zaça. Gente, é isso, então. Se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar. Eu agradeço vocês, a participação foi muito bom. E é isso. Paz, amor, se cuidem. Obrigada a vocês, gente. Se cuidem. Vê lá aquelas coisas de isenção, tá? Não comam bola. Se cuidem aí e procurem esse negócio da isenção e tentem. Bom final de semana para vocês também, gente. Um beijão. Até.